Mas chamou ao menino e acabou, dizendo: foi-se a glória de Israel. Uma mensagem breve esta noite, sob o tema: foi-se a glória. Amados, nós sabemos que o principal instrumento de representação da presença de Deus era a arca do concerto. A arca do concerto, onde Deus havia dito a Moisés que falaria com eles, com Moisés, com o sumo sacerdote, ali de cima da arca, do meio dos dois querubins, o Senhor falaria com ele. A arca de Israel, a arca do concerto para Israel, ela representava, ela era diretamente a glória de Deus no meio de Israel. Tanto é que quando Israel estava nessa batalha contra os filisteus, e estavam perdendo a guerra, estavam perdendo a batalha, e enviaram lá e disseram: nós estamos perdendo a batalha, levemos a arca ao campo de batalha. E quando eles levaram a arca ao campo de batalha, os soldados que estavam com medo, que estavam perdendo a guerra, estavam perdendo a batalha, irmãos, eles recobraram o ânimo. Por quê? Porque a arca veio para ali, e a arca, meu irmão, ela, no entendimento de Israel, ela era a presença de Deus. Deus disse que habitaria no meio de Israel, no meio do povo de Israel. Deus disse que habitaria naquele templo, e isso por intermédio da presença dele naquela arca. E aquela era a glória de Israel. O templo era a glória de Israel, a arca do concerto era a glória de Israel. Sim, Israel preferiria perder qualquer coisa. Israel preferiria perder homens, perder mulheres, perder crianças, perder seus jovens. Mas Israel de maneira alguma desejaria perder a arca, porque perder a arca significava o quê? De que a glória de Israel havia sido retirada. E isso significa, amado, que a glória de Israel era aquela arca. Não a arca em si era a glória de Israel, mas o que ela representava, a presença de Deus. Se nós fizermos um paralelo, uma comparação com alguma coisa deste mundo, se você olhar para um homem rico, ele andando numa Lamborghini, numa Ferrari, você vai ver que a glória daquele homem é a Lamborghini que ele anda, que a glória daquele homem é a Ferrari que ele anda. Se olhar para uma pessoa bem milionária, muito rica, você vai ver que a glória dele são as riquezas dele. Mas para Israel não, para Israel a glória deles não era ouro, não era prata, era a presença de Deus. E o que glorifica a igreja hoje é a mesma coisa. A glória na vida de um crente, a glória na vida de uma mulher de Deus, na vida de um homem de Deus, não é a abastança dos recursos que ele possui, não é o carro de luxo a qual ele dirige, não é a mansão a qual ele mora. A glória na vida de um homem, de uma mulher, é a presença de Deus. E naquele momento, meu irmão, a Bíblia diz que a glória de Deus foi tirada, foi arrancada, foi removida do meio de Israel, do meio do povo. O povo agora continuava tendo bens, continuava tendo posse, continuava tendo riqueza, mas não tinha mais a glória, a presença de Deus. E é exatamente isso, queridos, que eu quero falar brevemente com a igreja esta noite. Para você particularmente, eu não estou falando em conjunto, eu estou falando para você, Rubem, eu estou falando para você, Jackson, estou falando para você, Paul, eu estou falando para você em particular, meu irmão. O que é glória para a tua vida? Qual é a glória que você busca para você? Qual é a glória que você tem sobre a sua vida? Porque a glória que muitos de nós estão buscando, meu irmão, são as riquezas terrenas. Essas são as glórias que muitos de nós estão buscando. E essas são as glórias que muitos de nós estamos desejando, estamos almejando, estamos querendo, estamos possuindo. Essa é a glória para muitos de nós. Mas eu quero que você abra a sua mente essa noite para entender uma coisa: que nada disso representa glória para a sua vida. Apenas
a presença de Deus é glória para a sua vida. Apenas a presença de Deus. Se você tem a presença de Deus, você tem a glória, vamos dizer, para poder usar o contexto do que nós estamos falando. Se você tem a presença de Deus, você tem a glória de Israel sobre a sua vida, que é a presença do próprio Deus vivo. Para que você possa ter a glória de Israel sobre a sua vida, meu irmão, é preciso que você mantenha acesa, viva a sua vida de oração. Como é que eu faço para ter a glória de Israel sobre a minha vida, pastor? É preciso que você mantenha acesa, viva os seus estudos bíblicos, para que você mantenha a glória de Israel sobre a sua vida. Para que você tenha a glória de Israel sobre a sua vida, é preciso que você obedeça a palavra de Deus. É preciso que você ande nos caminhos retos do Senhor. É preciso que você viva uma vida a qual, como diz Paulo, 1 Coríntios capítulo 5, verso 10, agradável a Deus. Porque não é que porque nós somos eleitos, predestinados, que nós vamos relaxar na vida que agrada a Deus, de maneira alguma. Mas a grande tristeza essa noite, irmão, é que muitos de nós têm perdido a glória de Israel sobre nós. Muitos de nós que estamos ouvindo essa palavra aqui dentro, aí pelo YouTube, você, pela web rádio, você não tem mais a glória de Israel sobre a sua vida. Você não tem mais a presença de Deus sobre a sua vida. Você não tem mais a glória na sua vida. E por quê? Porque tomaram. E por que tomaram? Você viu? A glória de Israel foi tomada. Não é que eles entregaram, ela foi tomada à força. Satanás trabalha constantemente, dioturnamente, para roubar a glória da sua vida, para afastar a presença de Deus da sua vida. Eu dizia sexta-feira, o eleito, o crente salvo, ele nunca deixa de ser salvo, mas ele pode perder a comunhão com o Espírito Santo. Ele pode perder a percepção da glória de Deus ali na vida dele. Israel, meu irmão, estava lá eufórica quando a arca chegou. A glória de Deus está aqui. De repente, na batalha, a arca foi tomada e acabou, a glória se foi. Israel agora está desesperada, chorando, gemendo, não porque está perdendo a guerra. Eli cai para trás, não porque seus filhos morreram. A mulher de Ofni, ela sente as dores de parto e morre, não porque seu esposo faleceu, mas porque a glória se foi. E quando a glória se vai, meu irmão, é a pior coisa que acontece na vida do crente. Viver tempos de frieza espiritual, viver tempos sem a percepção da glória de Deus, irmão, é terrível, e você sabe disso. E nós não podemos simplesmente, irmãos, concordar que os filisteus estão aí diante de nós, o diabo, o inferno, o pecado com as suas hostes, com os seus asseclas, com as suas armas, batalhando contra ti, para roubar de ti a glória. Você vai deixar o diabo levar a glória assim, irmão, de mão dada, mão beijada? O diabo está aí batendo, você não tem mais tempo para orar, não tem mais tempo para ler Bíblia, não tem mais prazer na obra de Deus. O diabo está aí batendo mesmo para roubar a glória. Você simplesmente vai entregar. Não faça isso. Lute com a sua própria vida, dê o que você tiver de dar, batalhe como você tiver de batalhar, mas não deixa que a glória seja tirada da tua casa. Não deixa que a glória seja tirada da tua vida. Não permita. Porque eu vou lhe dizer, meu irmão, é terrível. Repito, Eli, quando soube da notícia, a glória se foi, caiu para trás, morreu. Porque a glória se indo, irmão,
nós nos encontramos praticamente mortos espirituais. Sim. A glória se indo, como a mulher de Finéias, a gente gera luz a filhos sem a presença de Deus. A glória se indo, nós perdemos todas as batalhas, todas as guerras, todos os combates, porque a glória se foi. Eu quero dizer para você, pastor, que da minha vida a glória se foi e acabou, pastor. Foi-se a glória. Eu estou morto espiritualmente. Eu não busco mais a Deus. Eu não oro mais. Eu não tenho mais prazer na presença de Deus, na palavra de Deus. Eu não busco mais as coisas de Deus. Quero lhe mostrar uma coisa. Quando os filisteus levaram a glória de Deus lá para a terra deles e colocaram lá no templo do Deus deles, Dagon, no dia seguinte o Deus deles amanheceu caído, com o rosto no chão, a cabeça degolada e os braços degolados. Deus castigou aquele povo. Eles abriram a arca para ver o que tinha dentro. Deus colocou hemorroidas em todas as pessoas que moravam naquele lugar, matou mais de 50.000 pessoas. E por quê? Porque a glória de Deus pertence apenas ao seu povo. Somente o povo de Deus quem pode ter a glória dele. Quem ousa roubar a glória de Deus, irmão, só vai se dar mal. E o que aconteceu? O povo ficou desesperado, começou a clamar. E a Bíblia diz que os filisteus não aguentaram mais tanto sofrimento. Pegaram um carro de madeira novo, uma carroça nova, colocaram a arca do concerto em cima e digo: mandem a arca do Deus de Israel para lá. E colocaram a arca do Deus de Israel em cima da carroça, com 2 bois, e 2 bois dos melhores que tinham. E a Bíblia diz que aqueles bois, eles seguiram o caminho até chegar na cidade que Deus queria. Não se desviaram para a direita nem para a esquerda, não tinha ninguém tangendo. Eles nunca tinham feito aquele percurso. Porque você que morou no interior, conhece alguma coisa do interior, você sabe que se você vai buscar água todo dia no jumento, que hoje ninguém busca mais quase água no jumento, mas se você vai buscar todo dia água no jumento, vai chegar um determinado momento que você não precisa mais tanger o jumento, porque o jumento já sabe o caminho. Mas aqueles bois nunca tinham dado aquele caminho, nunca tinham feito aquele percurso. Mas a arca de Deus estava lá sobre a carroça, e os bois estavam seguindo o percurso. O interessante é que eles não desviaram nem para a direita nem para a esquerda, e foram até onde Deus queria que eles fossem. E por quê? Porque Deus queria trazer a glória de volta para Israel. Eu tenho certeza, querido, amado irmão, que Deus quer trazer a glória de volta para a tua vida. Você quer que a glória de Deus volte para a sua vida? Você quer que a percepção lá dentro no seu espírito, você volte a perceber a presença de Deus, a perceber que Deus está ali. Você quer sair desse fundo de poço espiritual, você quer ressuscitar dessa morte espiritual, você quer que a glória de Deus volte para a tua vida. Você quer voltar a orar, mas não com essa angústia que você está orando, com essa dificuldade, mas voltar a orar com alegria. Você quer voltar a ter prazer nas coisas de Deus, porque quando a glória de Deus volta, ela faz isso. A Bíblia diz que quando Davi foi buscar a arca de volta, irmãos, eles vinham com festas, com cânticos, com louvores, com alegria, porque a glória estava voltando para Israel. Porque é isso que acontece quando a glória de Deus está sobre nós. O mundo pode estar desmoronando em sua volta, as coisas podem estar dando errado, a crise pode estar apertada, as contas podem estar estouradas, mas uma alegria inexplicável, inefável, ela inunda o nosso coração por causa da glória dele que está sobre nós. Nós podemos estar passando privações, dificuldades, adversidades, sofrendo percas, passando aperto, as coisas podem não estar dando certo em tudo, mas a glória dele estando aí sobre a sua vida, meu irmão, você não vai sentir a falta dessas coisas.
O que nós mais precisamos esses dias, irmão, não é de dinheiro. Você sabe por que nós não mandamos um pregador ontem para Madalena? Por foi, pastor Zezinho? Você ligou para mim, pastor Jadel, não tem como mandar ninguém para Madalena não, o caixa está zerado, não tem dinheiro não. Mas nós não estamos precisando, irmão, não é de dinheiro. O que você está precisando, meu irmão, não é de trocar de casa, não é da casa própria, não é do carro do ano. O que você está precisando é de que a glória volte sobre a sua vida, meu irmão. É isso que você está precisando. Porque a glória de Deus voltando sobre a nossa vida, meu irmão, todas essas coisas, elas começam a aparecer absolutamente nada. Embora nós estejamos precisando de um monte de coisa, nós nos sentimos preenchidos com a glória dele. Nós precisamos da glória dele, irmãos. E acabou, foi-se a glória. Nós precisamos da tua glória, Senhor. Que o nosso clamor seja: nós precisamos da tua glória. Manda a arca do concerto de volta para a tua igreja, Senhor. Manda a arca do concerto de volta para a tua igreja reformada. Manda a tua arca do concerto de volta para a igreja Missão de Fé, de volta para a igreja presbiteriana, de volta para a igreja Aliança do Calvário. Manda a tua arca da aliança, Senhor, de volta para a igreja, porque quando a arca da aliança está lá, quando a glória de Deus está lá, meu irmão, a igreja tem a percepção da verdade, a igreja é alimentada na verdade, a igreja se conduz na verdade. E nós precisamos disso. Mas nós precisamos de pessoas que chorem para que a glória volte. Pode ser, meu irmão, que no meio da multidão todo mundo esteja dizendo: e acabou, foi-se a glória, era tão bom no passado, a glória de Deus estava aqui, a gente entrava no templo, o sumo sacerdote entrava no santo dos santos, e o sumo sacerdote dizia: uma vez por ano eu entrava no santo dos santos, eu falava com Deus, eu via a arca, a presença de Deus está ali, nunca mais eu tive isso. Mas aí, meu irmão, teve pessoas que se propuseram a chorar, que se propuseram a clamar, que se propuseram a pedir, e a insistir: Senhor, traz a glória de volta, manda a glória de volta. E Deus trouxe, meu irmão. Olha, quando a glória de Deus está presente, eu me lembro de quando Salomão estava inaugurando o templo lá de Israel, aquele templo sagrado. A Bíblia diz que eles fizeram uma festa, irmão. Os sacerdotes estavam todos lá, todos os turnos, de manhã, tarde, de noite, veio todo mundo na mesma hora. Os levitas, que era quem cantavam e tocavam, estavam lá para cantar, para tocar. E a Bíblia diz que quando eles começaram a cantar, começaram a tocar, uma nuvem veio, aquela nuvem era a glória, irmãos, e a presença de Deus foi tão forte naquele lugar, e a Bíblia diz que os sacerdotes não conseguiam ficar de pé, tamanha era a glória de Deus. Que essa glória venha sobre nós, e que nós não consigamos ficar de pé, que nós caiamos prostrados, com o rosto no pó, gemendo com a alegria de Deus em nossa vida. É isso que nós precisamos. Como diz aquele louvor: eu navegarei. Bora louvar ele, bora. Eu navegarei, louvo, 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 no oceano do Espírito, vai, e ali adorarei. Vem, Clécio. Ao Deus do meu amor, eu adorarei. Ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Louve, louve, diga-me. Espírito, Espírito, que desce como fogo. Vem, Espírito de Deus, vem como em Pentecoste. Isso faz parte da pregação, irmão, estou pregando. E enche-me de novo. Vem, Espírito de Deus. Espírito, Espírito, que volte a glória, vem a glória, que desce como fogo, vem como em Pentecoste. Vamos ficar de pé, irmão, vamos ficar de pé. E enche-me de novo. É a pregação ainda, eu vou continuar, é a pregação. Eu navegarei no oceano
no oceano do Espírito. Navegar no oceano, nós precisamos ser encharcados. Precisamos Precisamos mergulhar, irmão. Tira essa armadura. Mergulha na presença de Deus, irmão. Espírito, Espírito, cante, cante, cante. Que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Irmãos, pode sentar. Depois que essa teologia da prosperidade entrou na igreja, até a Assembleia de Deus, que era uma igreja fervorosa, onde você entrava dentro da presença de Deus, irmão, você sentia a glória de Deus ali. Quando você chegava na Assembleia de Deus, irmãos, os irmãos para dar glória não precisavam de um pandeiro tocando, não. Você sentia a glória ali, você sentia a presença ali. Depois que essa teologia da prosperidade entrou nas igrejas porta dentro, a glória se foi, irmão. Para poder falar em glória, para poder a igreja dizer: nós sentimos a presença de Deus, precisa o irmão cantar, eu vou orar para Deus queimar teu celular. Isso não é glória, isso é carne. O que a igreja está precisando, irmão, não são de meras emoções, não. Se a gente quiser meras emoções, vamos na montanha russa, vamos assistir um filme de terror. Sim. O que a igreja precisa não são de meras emoções. A igreja precisa da emoção que é produzida pela glória. E você precisa disso. Nós precisamos. A igreja está seca. Eu não me refiro aos bancos. Os bancos estão todos cheios, ocupados. Aliás, há até gente demais dentro das igrejas hoje, de modo que em alguns casos é preciso até colocar telão lá fora. Mas a igreja está seca da glória. A igreja está vazia da presença. Aí acabou, a glória se foi faz tempo. E nós não podemos, irmãos, simplesmente permitir que o diabo chegue e diga: eu vou acabar com o teu ministério. Ei, você não prega mais, não ora mais, não lê mais Bíblia a partir de... Vamos deixar o diabo dizer isso e pronto. Vamos obedecer como se nós fossemos uma marionete nas mãos dele, meu irmão. Não é isso que o diabo tem dito para você? Não evangeliza mais, não leia mais a Bíblia, não ore mais, não faça mais isso, faça mais aquilo, não seja mais obreiro, não se esforce mais, não se dedique mais. E você simplesmente vai ouvindo o diabo falar e vai dando ouvido à voz dele. Não, meu irmão, que cara por terra em nome de Jesus isso. Se os filisteus do inferno, Satanás, o demônio, quem quiser vir roubar a glória, ele vai ter que enfrentar um homem e uma mulher de oração, que é você. Ele vai ter que guerrear contra o Deus de Israel, contra o Deus cuja glória está sobre a tua vida. Sim. Olha lá. E acabou, foi-se a glória. Então, meu irmão, se a glória se foi, de Israel a glória é levada presa, pois é tomada a arca de Deus. Se a glória se foi, vá buscá-la. Se a arca do concerto, se a presença de Deus foi levada da tua vida, vai buscar ela de volta. Vai lá buscar de volta. Aonde, pastor? Lá no teu secreto com Deus que você abandonou. Aonde? Lá no teu secreto com Deus que você abandonou. Está lá. Você vai encontrar lá. Quando você voltar a dobrar os seus, você vai ver como a glória vai voltar.
você vai ver como a presença vai voltar. Não é uma simpatia, uma campanha, um movimento estrategista para poder alcançar uma vitória. Eu não estou aqui falando de vitórias, não, mas eu estou falando, irmãos, do tesouro que Deus colocou nesse vaso de barro que é você, o Espírito Santo. Paulo disse: não entristeça o Espírito Santo. Eu vi um relato da esposa, tanto de George Miller, como de Charles Spurgeon, como de Dwight Lyman Moody. E essas mulheres diziam as mesmas coisas sobre os seus maridos. Elas diziam, em um momento, quando alguém entrevistou elas a respeito de como eram aqueles homens de Deus, elas diziam: olha, o que para muitos a presença de Deus se manifesta de forma rara, para ele era comum, era contínua, era constante, a glória estava sobre ele. Que nós possamos ter isso. Quando Davi conheceu a história de Saul bem direitinho. Quando Davi viu que a glória de Israel abandonou a vida de Saul, e em contrapartida um demônio vinha perturbá-lo. Quando Davi pecou, Davi correu para os pés do Senhor e disse: não retira de mim o teu Espírito Santo. Ou seja, não deixe que a glória se vá. Não deixe que tua presença saia da minha vida. Restitui-me a alegria da salvação, ou seja, dá-me de volta a percepção da tua presença. Mas a gente tem andado tão ocupado, irmão, e cansado. Esses dias mesmo, nesse trabalhozinho aí que eu peguei, nesse projeto de comprar nosso carro, eu passei o sábado inteiro viajando e trabalhando. Cheguei em casa de noite cansado, arrebentado, até enxaqueca eu senti que eu não tinha sentido na minha vida. Passei o sábado inteiro. Mas você já imaginou que levar uma rotina daquela todo dia? Quero não, meu irmão. Não quero. Uma rotina dessa todo dia, meu irmão, onde você sai de manhã e volta de noite arrebentado. Ah, meu irmão, eu prefiro comer pão e água do que ter uma rotina dessa e a glória se ir da minha vida. O homem precisa trabalhar para trazer o pão para dentro da sua casa, para sustentar a sua família, mas não ao ponto da glória de Deus se ir da vida dele. Eu vou lhe dizer, meu irmão, qualquer coisa que nos é dada, que leva a glória embora, pode ter certeza, não vem de Deus. Qualquer coisa que lhe foi dada, uma bênção tão grande, mas está levando a glória embora, meu irmão, não vem de Deus. Não vem de Deus. Deus não vai nos dar algo para tirar de nós a presença dele. Deus não vai tirar de nós algo para levar embora a glória dele. Muito pelo contrário. A Bíblia diz que toda boa dádiva, todo bom perfeito desce do Pai das luzes, desce do alto, desce de Deus. Deus vai sempre trabalhar na sua vida, providenciar, agir, atuar a cada dia, para que a glória dele permaneça sobre você. Nós é que pela nossa teimosia e coração endurecido, é que muitas vezes acabamos enveredando por caminhos que nos levam à ruína espiritual. Mas, queridos, que essa breve mensagem possa nos acordar esta noite. O que é que nós vimos aqui quando a glória se foi? Nós vimos um avô, um pai morrendo. Nós vimos um esposo morrendo, uma esposa morrendo, ou seja, um lar sendo destruído, um lar sendo dissipado. Porque quando a glória de Deus sai, meu irmão, até a família se desestrutura, até o casamento se desestrutura. Se a glória de Deus se for,
Até o casamento está sujeito aí à ruína. Então, e a gente fica às vezes desesperado: pastor, o que é que eu faço para restaurar minha família, meu lar, meu casamento, minha casa, meu marido, meu esposo? Pastor, eu já plantei bananeira, eu já pedi, eu já me ajoelhei, já falei, só piora. Nada disso adianta, meu irmão. Busca a glória. Quando a glória dele vier, as coisas serão restauradas, as coisas serão renovadas. Amém, amada igreja? Então é o que nós precisamos agora. Pastor, eu tenho andado tão fraco, precisando que a glória volte. Pastor, eu tenho andado tão frio, está precisando que a glória volte. Pastor, eu tenho andado tão desanimado, está precisando que a glória volte. Então, levanta, toma as armas que Deus te deu, que elas estão aí, e guerreia, batalha. Seja valente, valente. Como Paulo disse, nós temos uma milícia, uma guerra, uma batalha para travar. E as nossas armas, elas não são naturais, humanas, carnais, elas são espirituais. E o melhor, elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Oh glória! As armas espirituais que você tem e desconhece, elas podem destruir as mais poderosas fortalezas que você nem imagina. Basta que você as ouça. E sempre que você ouvir uma voz, seja do diabo, seja do seu homem, o homem carnal, dizendo desiste, você fala: realmente eu estou cansado, abatido, angustiado, aflito, necessitado, mas só porque eu ouvi essa voz, eu não vou parar. Não te vê não. Porque o diabo fica tentando nos fisgar. Ele fica jogando isca. Sim. Ele quer jogar isca para você, para lhe entreter, para lhe servir de entretenimento, de descanso, de repouso. Enquanto isso você está lá entretendo, descansando, repousando, e a glória está se indo. Mas como disse uma certa passagem bíblica: levantai-vos, não é aqui o vosso descanso. Batalhai e guerreai, irmãos, porque o Deus da glória, a glória dele pode ter ido, mas ele continua vivo e imutável. Então o que é que significa isso? A fonte da presença, a fonte da glória continua jorrando. Corre para debaixo dela. Diferente da chuva que vem e que passa. A gente corre embaixo da biqueira para tomar um banho, que é tão bom. Fica igual o menino. Mas daqui a pouco a chuva passa. Mas se correr para debaixo da fonte de Deus, você vai ser encharcado. Ela é inesgotável da presença e da glória dele. Basta que você vá lá. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.